irmãos, hoje nós finalizamos, o capítulo 8 de Mateus. Hoje nós vamos ler os últimos versículos e na quarta-feira que vem, se Deus quiser, iniciamos o capítulo 9. Agora, que capítulo impactante, não é verdade, irmãos? Nesse capítulo 8 aqui de Mateus, nós vimos o amor do Senhor Jesus, vimos ali o Senhor quebrando paradigmas para chegar próximo dos aflitos, dos sofridos. Esse capítulo 8, nós tivemos profundas reflexões sobre a humildade, através da cura do servo do centurião, fé na palavra, confiança na soberania de Deus. Nós, nesse capítulo 8 também, nós pudemos ver a divindade de Jesus em ação, através dos muitos milagres que ele fez. Enfim, esse capítulo aqui, ele foi impactante. E nós vamos finalizar o capítulo 8, e esse finalzinho, ele vai fortalecer aquilo que nós já vimos no capítulo todo. Vai finalizar o capítulo mostrando a autoridade do Senhor Jesus sobre os demônios, o poder de Jesus sobre os demônios. Amém, meus irmãos? E além disso, nesse episódio que nós vamos ler hoje, nós também vamos ver aqui a avareza de um povo que se preocupa mais com os bens materiais do que com vidas. Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 8, versículo 28. A cura dos 2 endemoniados gadarenos. Podemos ler? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles gritaram: "O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?" Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: "Se você vai nos expulsar, mande-nos para os porcos." Jesus disse: "Pois vão." E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam os porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que ele se retirasse da terra deles. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, estamos aqui em mais um culto ao Senhor, estamos diante aqui das Sagradas Escrituras, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que é poderosa para salvar, para transformar. Humildemente nós pedimos que o Senhor nos ajude, meu Deus, a compreender o texto, a compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o nosso coração possa estar aberto, que o nosso entendimento possa ser aberto pelo Senhor, porque se não for assim, meu Deus, nós não vamos compreender. Ajuda-nos na nossa debilidade. Ajuda-nos, porque somos pecadores, somos limitados. Abre nosso entendimento e revela-nos, Senhor, através das Escrituras, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Nesse texto aqui, nós temos aqui, irmãos, 3 fatos. 3 fatos e 3 fatos que nos trazem uma reflexão profunda. Quais são esses 3 fatos? Primeiro, nós vamos ver aqui a ação e a fúria dos demônios. A ação dos demônios e a fúria dos demônios. Esse é o primeiro fato que nós vamos ver. O segundo fato, o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios. Amém, irmãos? E o terceiro fato que nós vamos ver aqui é a avareza do povo.
Um povo que se preocupava mais com o seu lucro, com o dinheiro, do que com vidas. Amém? Vamos fazer a leitura do primeiro versículo novamente? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, aqui nesse primeiro versículo, nós já vemos o primeiro fato citado no início do culto. A fúria e a ação dos demônios, irmãos. Porque o diabo existe. O diabo existe. Os demônios existem e os demônios estão agindo, irmãos. Eles agem. Amém? Nós não podemos ser sectários. Você sabe que tem crentes evangélicos que eles são sectários, eles não acreditam na ação dos demônios. Mas nós vamos ver aqui agora a ação dos demônios. Após Jesus ter acalmado uma tempestade, nós vimos na semana passada que ele entrou no barco, né? E foi para o outro lado da margem. Quando chegou lá, o que nós vemos aqui? Que Jesus, ele foi recepcionado, podemos assim dizer, por 2 homens, por 2 pessoas, aliás, horrivelmente endemoniadas. Horrivelmente. Aqui em Mateus ele não usa essa expressão, mas em Marcos e em Lucas ele fala que eles estavam horrivelmente endemoniados. Agora, uma coisa interessante, irmãos, aqui dessa passagem, é que aqui no livro de Mateus está dizendo que são 2 endemoniados. Só que se você for ler essa mesma passagem lá em Lucas e em Marcos, vai falar de apenas 1 endemoniado. Não fala de 2. Fala apenas de 1. Mas por que essa diferença, né? Se os 3 estão narrando o mesmo acontecimento. Bom, aqui nós temos 2 possibilidades que o pessoal discute por aí. A primeira é que realmente eram 2 pessoas endemoniadas, mas esse diálogo que Jesus teve, nós vamos ver que Jesus ele teve, não sei se eu posso dizer diálogo, mas uma breve conversa, né, com aquele demônio. Então, alguns acreditam que eram 2 endemoniados, mas o diálogo foi só com 1. E Mateus, e Lucas e Marcos focam apenas nesse endemoniado que Jesus conversou com ele. Por isso que lá fala 1 endemoniado só. E a outra possibilidade é que podia ser um casal. Um homem e uma mulher que estavam endemoniados. E só que em Lucas e Marcos diz que era um homem, o endemoniado era um homem. Então acredita-se que eles falam de 1 porque Jesus focou apenas no homem que estava endemoniado. Mas, irmãos, independente disso, se a gente for analisar, ambas fazem sentido. Mas independente disso, olha a situação que os demônios deixaram aquelas pessoas. Olhe como eles estavam. Aqui em Mateus está dizendo que quando Jesus chegou, esses 2 endemoniados, eles saíram de dentro dos sepulcros. De dentro dos sepulcros. Só que se você for ler lá em Marcos, ele dá um detalhezinho a mais. Lá em Marcos diz que eles moravam dentro dos sepulcros. Depois você vê lá em Marcos 5:3. Então, quer dizer, eles moravam em sepulcros. Aqui nós já podemos ver, irmãos, uma coisa. Quão assustadora não devia ser a imagem dessas pessoas endemoniadas. Sepulcros eram lugares onde colocavam os mortos. É como se fosse o nosso cemitério. Eram os sepulcros. Então, imagine você passando na frente de um cemitério e ter lá 2 endemoniados morando lá e eles saíram ao teu encontro. Já pensou? Imagine que imagem assustadora que não devia ser, né, irmãos? E tem mais. Além de eles morarem nos sepulcros, a situação dessas 2 pessoas que estavam endemoniadas era tão deplorável que a Escritura diz, nós lemos aqui, que ninguém podia passar por aquele caminho. Não é o que diz ali? Vamos ler de novo? Quando Jesus chegou à outra margem da terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha que coisa. Ninguém podia passar por aquele caminho por conta da fúria daqueles demônios. Todo mundo que passava ali, eles atacavam.
Eram muito furiosos. E vai além, lá no livro de Marcos diz que essas pessoas que estavam endemoniadas, eles já tinham sido amarrados, presos com correntes, com cadeias, mas eles arrebentavam tudo, não segurava eles. E diz também lá em Marcos, aqui não está dizendo, mas em Marcos é mais detalhado, lá diz que eles se cortavam, se feriam com pedras. Irmãos, olha só a ação de Satanás na vida daquelas pessoas. Veja que os demônios aqui, eles dominaram a vida daquelas pessoas de tal forma que tiraram elas do convívio dos familiares, das outras pessoas, levaram elas para morar em sepulcros. Sepulcros. Quer dizer, ali, essas pessoas estavam em uma situação, irmãos, que aos olhos humanos era impossível de mudar. Como muitos nos dias de hoje. O mundo, irmãos, hoje está cheio de pessoas endemoniadas. Você sabia disso? Está cheio de pessoas horrivelmente endemoniadas, irmãos. Amém? Lógico, hoje nós não vemos assim, os demônios agindo dessa forma assim. É raro você ver demônios assim. Mas os demônios hoje tomam conta da mente das pessoas. Não é verdade? Pessoas que fazem atrocidades horríveis. Então, os demônios existem, irmãos, e eles agem, amém? Eles agem. Então, aqui já está o primeiro fato desse episódio, a ação e a fúria dos demônios. Aqui está comprovado que os demônios agem, sim, e agem com profundo ódio, agem com fúria. Amém, meus irmãos? Então, aqui mostra a parte em que os demônios foram ao encontro de Jesus, né? Agora, nós vamos para o segundo fato, porque aqui é impressionante, né? A situação que estavam essas pessoas. Mas agora nós vamos ver, irmãos, o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios. Não existe, irmãos, nenhuma força maligna que seja maior do que o poder de Jesus. Amém? Olha só o que aconteceu, versículo 29. Então eles saíram, foram ao encontro de Jesus, e eis que eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Irmãos, vamos falar rapidamente sobre isso aqui? Veja que o texto ele deixa bem claro que foram os demônios que foram até o encontro de Jesus. Eles saíram do meio dos sepulcros e foram até o encontro de Jesus. E quando eles chegaram lá, eles fizeram duas perguntas. A primeira pergunta: o que você tem conosco? É isso, né? O que você quer conosco, Filho de Deus? Ou, de repente, na sua Bíblia, tem algumas traduções que está assim: o que temos contigo, ó Filho de Deus? Alguma da Bíblia de vocês está assim? Não? A da senhora está assim? O que temos contigo, ó Filho de Deus? É isso, né? Jesus? Como é que está no da senhora? Aí. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Então essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi qual? Você veio nos atormentar antes do tempo? Então aqui fizeram duas perguntas. Veja, irmãos, que os demônios, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Isso é curioso, né? Porque os religiosos da época, eles não reconheciam isso. Até os demônios reconheceram que Jesus ele era o Filho de Deus. E tem mais, se você for ler essa passagem lá em Marcos, antes de eles fazerem essa pergunta, vai dizer que eles se prostraram e adoraram. Eles vieram ao encontro de Jesus, o adoraram e aí eles perguntaram: o que temos contigo, Jesus? Vieste nos atormentar? Só que nós sabemos, irmãos, que isso não quer dizer nada, né? Eles reconhecerem que Jesus era o Filho de Deus, eles se prostrarem, isso não quer dizer nada. Nós sabemos qual é o fim de Satanás e seus demônios. E eles sabiam disso também. E a prova que eles sabiam disso está na segunda pergunta. Olha a segunda pergunta que eles fizeram.
Vieste nos atormentar antes do tempo? Olhe para mim um instantinho. Os demônios, eles sabem qual que é o fim deles. Qual que é o fim dos demônios, segundo as Escrituras? O tormento eterno, o inferno, o lago de fogo. Então, eles sabendo que o fim deles, que o futuro deles é um tormento eterno, olha a pergunta: vieste nos atormentar antes do tempo? Não é, em outras palavras, não é o nosso tempo ainda. Veio antes do tempo? E o apóstolo Pedro, se você quiser anotar, depois você vem em casa, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro fala isso. Pedro fala do juízo que está aguardando os demônios. Lá em Apocalipse, irmãos, se eu não me engano é 20, diz que Satanás, os demônios e o falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo. Então, perceba que os demônios sabiam qual era o destino deles, qual era o futuro deles, ou seja, reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, para eles não quer dizer nada. Ter se prostrado, como está no livro de Marcos, para eles não quer dizer nada. Agora, uma coisa interessante é que Jesus não respondeu à pergunta deles. A primeira pergunta, o que temos contigo? Jesus não respondeu. Por que Jesus não respondeu, irmãos? Porque Jesus não tem nada com os demônios. Jesus não tem nada com os demônios. E está escrito lá em João 14:30. Depois você olha, mas está escrito assim, já não falarei mais muito convosco. Aqui é Jesus falando com as pessoas. Já não falarei mais muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. Quer dizer, em outras palavras, Jesus não tem comunhão com demônios. Não há a comunhão com a luz e com as trevas. Então, quando os demônios perguntaram assim, o que temos contigo? Jesus não respondeu, porque Jesus não tem nada com eles. Amém, meus irmãos? Aí no versículo 30, ele continua, né? Ele continua, ele diz assim, ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Um detalhe, essa manada de porcos que ele está dizendo aqui ele só fala uma grande manada de porcos. Mas o texto paralelo a esse, lá de Marcos, diz que eram mais ou menos uns 2.000 porcos. Era porco, hein? 2.000 porcos. Nós sabemos, irmãos, que os judeus, eles não criavam porcos. Não podia, ia contra a lei. Não podia criar porco, não podia comer a carne do porco. Ou seja, aquela manada de porcos era dos gadarenos. Na verdade, eles comercializavam aquilo ali e eles vendiam para alguns gentios que comiam daquela carne. Aquela manada de porcos, irmãos, era uma grande fonte de lucro para eles. Eles vendiam, imagina. Não sei quanto é que custa um porco hoje. Não sei quanto é que estava naquela época, mas 2.000 porcos era muito dinheiro. Não é verdade? Então, lá em Marcos diz que eram 2.000 porcos, mais ou menos uns 2.000 porcos. Ora, versículo 30. Uma grande manada de porcos estava pastando não longe dali. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Aqui nós temos algo interessante, irmãos, que eu quero conversar com vocês sobre isso. Por quê? Por que que os demônios queriam ir para os porcos? E outra coisa, por que que Jesus autorizou os demônios a ir para os porcos? Então, o texto, irmãos, ele não é claro sobre isso. Mas existem possibilidades que alguns teólogos discutem. Vou falar de 3 para vocês, tá bom? A primeira possibilidade é que os demônios estavam com medo de serem lançados no inferno. Eles preferiam ir para os porcos do que ir para o inferno. E isso até faz um certo sentido, porque se você for ler essa passagem lá em Lucas vai dizer assim, ó, eles rogavam para que Jesus não mandasse eles para o abismo. E esse abismo é o inferno.
Então, antes de eles pedirem para ir para os porcos, lá em Lucas 8, diz que eles rogavam para não serem lançados no abismo, mas que o Senhor lançasse ele aos porcos. E nós sabemos que se eles fossem para o abismo, então era o tormento que eles tanto temiam. Então, a primeira possibilidade é que eles pediram para ir para os porcos por causa disso, que eles preferiam ir para os porcos do que para o abismo. A segunda possibilidade é a seguinte, irmãos. Aqueles porcos era a fonte de lucro do povo de Gadara. Eles vendiam aquilo ali. E os demônios sabiam que a morte daqueles porcos ia gerar um prejuízo. E como que aquele povo ia ficar diante do prejuízo? Nós sabemos como eles ficaram, nós lemos no início. Eles mandaram Jesus sair de lá. Então, uma outra possibilidade é essa. É que os demônios, sabendo que ia ter ali uma grande revolta por causa da perda daqueles porcos, eles pediram, nos lance nos porcos. E a terceira possibilidade, mas que essa na verdade, irmãos, algumas pessoas acreditam nisso, mas não faz sentido nenhum, é que os demônios, eles precisam de corpos para subsistir. Mas isso não faz sentido porque, se nós formos ver os demônios, eles já vivem sem corpos durante milênios. Nós temos outros episódios, se a gente ler ali o versículo 16, nós vamos ler que Jesus expeliu muitos demônios. Tem uma passagem que diz que quando o demônio sai do homem, ele anda por lugares áridos. Se eu não me engano é Lucas, eu acho que está em Lucas, mas lá diz que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Então, essa questão de que os demônios precisam de corpos não faz muito sentido. As outras duas, se você for ver, né, mas até faz um certo sentido. O medo de ir para o abismo, por causa de Lucas, que eles rogavam para não ser lançados no abismo. E a segunda, eles sabendo do prejuízo que ia acontecer e a revolta que ia ter contra Jesus. Mas, irmãos, isso aqui é só um campo de possibilidades. Essa questão dos demônios irem para os porcos está longe de ser o entendimento dessa mensagem. Qual é o entendimento dessa mensagem? De Jesus lançar aqueles demônios aos porcos. Os demônios pedirem e Jesus permitir. 3 pontos. Primeiro, aqui nós vemos a autoridade de Jesus, independente da quantidade de demônios, ou, não sei se eu posso usar essa expressão, do grau de possessão. Porque aqui em Mateus ele não dá esse detalhe. Mas lá em Marcos, em Lucas, diz que era uma legião de demônios. Bom, para caber em 2.000 porcos. Então aqui nós vemos a autoridade de Jesus, até mesmo sobre legião de demônios, irmãos. Legião de demônios. E não importa o grau de possessão, não importa quão aparentemente feio esteja a situação da pessoa. Olhe como estavam esses endemoniados, vivendo em sepulcros, se cortando, eram presos com correntes e nada segurava eles. Então aqui nós vemos a autoridade de Jesus, aqui nós vemos o poder de Jesus, porque, irmãos, ninguém podia passar por ali. Ninguém podia passar por ali. Até corrente eles arrebentavam. Mas quando eles estavam diante de Jesus, eles tiveram que se submeter, eles tiveram que pedir permissão. Jesus passou por ali. Nós vemos o poder de Jesus, a autoridade sobre legião de demônios, o poder de Jesus, eles se obrigaram a submeter-se. E um terceiro ponto, irmãos, que nós vemos nesse episódio que Jesus permite eles irem aos porcos, é que nem os demônios agem sem o consentimento do Senhor. Eles não podiam ir para os porcos por vontade própria. O que eles tiveram que fazer? Pedir. Eles tiveram que pedir autorização, eles tiveram que pedir que Jesus mandasse eles para os porcos. Então, Satanás não faz o que ele quer não, irmãos. Nem Satanás age sem a permissão de Deus. E tem um outro episódio bíblico que fortalece ainda mais essa ideia.
O de Jó. Lembra de Jó? Satanás não tocou em Jó? Mas por que Satanás tocou em Jó? Porque Deus deixou. Lembra que quando ele se apresentou diante dos filhos de Deus? E o Senhor disse: observasse meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o que Satanás falou para ele? Ele é assim porque você dá tudo para ele. Agora tira tudo dele. Aí ele disse que o Senhor permitiu, você pode tocar em tudo, menos na alma. Olha como o Satanás não age sem a autorização do Senhor. Você pode tocar em tudo, menos na alma. E ele realmente tocou em tudo, mas não tocou aonde? Na alma. Ou seja, até os demônios estão debaixo da soberania e do comando do Senhor. Eles não fazem o que eles querem. Eles só fazem aquilo que o Senhor permite eles fazerem. Por isso que nós podemos ficar tranquilos, irmãos. Olha como o nosso Deus é soberano. Nem os maiores principados e potestades podem agir sem a permissão de Deus. Amém? Então, nesse episódio aqui que os demônios pedem e Jesus permite, nós podemos tirar essas lições. Vimos ali a autoridade de Jesus sobre a legião de demônios, o poder de Jesus. Vimos que nem Satanás e os demônios agem sem com que o Senhor ele permita. Tá certo? No versículo 34, ele diz assim: então os demônios pediram, a autorização. Aí no versículo 32, Jesus disse o que para eles? Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. 33. Os que tratavam dos porcos fizeram o que, irmãos? Fugiram. E chegando na cidade, anunciaram todas as coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar com Jesus. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que ele se retirasse do meio deles. Então aqui nós temos o terceiro fato desse episódio. O primeiro, a ação dos demônios, O segundo, o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios. E aqui está o terceiro, a avareza do povo. Irmãos, se a gente for ler a passagem lá em Marcos, diz que depois que Jesus expulsou aqueles demônios, aqueles homens voltaram a ficar em perfeito juízo. Eles não estavam em perfeito juízo. Mas depois que Jesus libertou eles, eles voltaram a ficar em perfeito juízo. Eles foram livres, eles foram libertos pelo poder de Jesus. Mas aquelas pessoas que cuidavam dos porcos, quando eles viram tudo aquilo, eles correram para a cidade. E contaram tudo o que aconteceu. Inclusive, contaram que os 2 endemoniados que estavam lá estavam livres. O povo da cidade ouviu aquilo, opa, vamos lá resolver isso. E diz que toda a cidade foi até Jesus. Mas não foram com alegria por causa dos endemoniados que foram livres. Foram com raiva. Foram com tristeza por causa do prejuízo que eles tiveram com aqueles porcos. Olha, aqui nós vemos pessoas que estavam amando mais o lucro, mais preocupadas com o lucro do que com a vida daqueles 2 homens. Isso acontece hoje, irmãos? O amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão mais preocupadas com bens materiais do que com vidas, irmãos. É ou não é verdade? Eu estava vendo umas reportagens esses dias de quedas de avião, e teve uma dessas quedas que o avião não estava em condições de voar. E a empresa sabia disso. Um desses últimos acidentes que teve agora, a empresa sabia, mas continuou voando. É o lucro, irmãos. Vivemos tempos que as pessoas amam mais o dinheiro do que vidas. Amam mais coisas do que pessoas. Aquele povo, quando viram
aquele milagre maravilhoso, 2 pessoas felizes que foram libertas dos demônios, ao invés de se alegrarem, Jesus, vamos entrar lá na cidade, tem mais gente sofrendo lá. Não, eles saíram, foram até o encontro de Jesus e disse que pediram com insistência que ele fizesse o quê? Que ele se retirasse. Eles não se alegraram. Eles não se alegraram com a alegria dos 2 que estavam endemoniados. Eles ficaram irados com o prejuízo que eles tiveram. E o Senhor livre o nosso coração dessa avareza. Não é verdade, irmãos? Que o Senhor nos livre disso. Agora, qual é a aplicação que nós podemos ter aqui para a nossa vida, irmãos? Desse episódio. Primeira coisa, nós não podemos negligenciar a ação dos demônios. Eles existem. Eles existem e os demônios têm um grande desejo de nos destruir, irmãos. Isso está escrito lá em 1 Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão bramando, buscando quem ele possa devorar. Então não podemos negligenciar isso, vamos vigiar. Os demônios querem sim destruir os filhos de Deus. Amém? Agora, nós não precisamos temer os demônios. Você sabe que tem crentes que eles vivem uma verdadeira paranoia com medo do diabo, com medo de demônios. Não é verdade? Mas os discípulos do Senhor são guardados pelo Senhor, irmãos. Entenda que a autoridade de Jesus, a soberania de Jesus, ela é maior do que qualquer intenção ou qualquer ação que o diabo ele tenha. A autoridade do Senhor é maior. Nós não precisamos temer demônios. É o Senhor que nos guarda. Amém? É o Senhor que nos guarda. Um outro ponto que nós temos que aplicar na nossa vida é o reconhecimento. Você sabe o que faz a distinção de santos e de demônios? É o amor. Como assim, pastor? Os demônios, quando eles viram Jesus, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles reconheciam isso. Mas não havia amor neles. Ou seja, irmãos, todo o conhecimento da pessoa de Jesus, todo o conhecimento teológico a respeito de Deus que uma pessoa possa ter, se todo esse conhecimento não gera amor no coração dela, não vale de nada. É como está escrito: crestes que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e temem. E não deixam de ser o quê? Demônios. Então não adianta você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, você ter conhecimentos teológicos a respeito de Deus, se tudo isso, se esse conhecimento não gera amor no seu coração. Tem gente que conhece as Escrituras de capa a capa, mas não tem amor. Não tem amor. Não adianta de nada. Até os demônios conheciam, mas não amavam. E olha o fim deles. Não é verdade? E nós temos que cuidar, irmãos. Olha a cobiça e a ganância daqueles gadarenos. A cobiça e a ganância deles por causa do lucro fez eles expulsar Jesus da cidade. Vamos vigiar, irmãos, para que o nosso apego, para que a ganância, apego às coisas dessa vida, não tome conta do nosso coração ao ponto de nós nos afastarmos de Jesus. Expulsar Jesus como esses homens, eles expulsaram, essas pessoas expulsaram. Vamos cuidar com isso. Amém, irmãos? Vamos sempre entender que os demônios agem e de forma violenta. Vamos andar vigilantes. Não precisamos temer, porque o poder e a autoridade de Jesus sobressai qualquer ação de Satanás. Amém? Vamos guardar o nosso coração da avareza, para que nós venhamos amar pessoas, nos alegrar com as pessoas. Tem gente que não se alegra quando vê um irmão feliz, quando vê um irmão sendo abençoado.
não se alegra, é como aqueles gadarenos. Uma pessoa assim não conhece a Deus. Está escrito, né? Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus. Irmãos, vamos orar. Vamos orar todos nós para que o Senhor nos ajude, a amar o nosso próximo, como Ele nos amou, para que o Senhor nos ajude, irmãos, a guardar o nosso coração da avareza, amém? E que nós venhamos nos alegrar mais com o que é eterno do que com as coisas que são passageiras. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração? Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus por essa mensagem. Quem compreendeu a palavra de Deus?